Muito boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed, Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano. Bom, o ano de 2019 é um ano especial por diferentes motivos e tal, mas em Erechim há um motivo bem significativo. Eu falo da parte religiosa da Igreja Católica e que festeja, enfim, os 100 anos da paróquia São José, da catedral. Enfim, nós vamos ver o que é catedral, o que é paróquia, isso é tudo a mesma coisa. Mas a verdade é que a cidade agora está abrigando, então, a catedral que chega a seus 100 anos. Erechim que tem 101, partindo por 102 anos aí, então praticamente se confunde com a data de criação, a data de emancipação do município. Para falar a respeito, para esclarecer, para relembrar um pouco dessa história toda, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o padre Alvise Folador, que é o pároco da Catedral São José, e o padre Jean Demboschi, que é o vigário também da Catedral São José. Agradeço a ambos por terem aceito o convite e virem aqui, né, encontrado um espaço nessa agenda um tanto quanto apertada, que a gente sabe, e, enfim, vamos falar com o grande público aí sobre essa história. Sempre é bom relembrar como é que começou tudo, como é que se desenvolveu, enfim. Padre Alvise, boa noite, e quero lhe dizer que para mim é uma alegria poder contar com o senhor aqui, né? A gente já tentou fazer programas outras vezes, não foi possível, mas agora nós temos um motivo bem forte. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, hoje saudação também ao Padre Jean, aos nossos telespectadores, a nossa comunidade, a todos aqueles que nos acompanham. Agradecemos desde já o convite para estarmos aqui, falarmos um pouquinho dessa bonita história centenária de nossa paróquia São José, uma caminhada que estamos agora realizando de modo especial desde agosto do ano passado, quando fizemos um projeto, uma caminhada de celebração do centenário, que culmina com as celebrações agora do dia 18, também com a sessão solene, dia 19 de agosto. Enfim, uma caminhada bonita, temos muito a recordar, quem sabe antes ainda dessa história do centenário, temos ainda algumas coisas a lembrar da própria história aqui da nossa região, da nossa comunidade, que nós queremos também trazer presente como precedentes importantes para a gente lembrar que nós, como paróquia, sempre estivemos ligados à igreja, seja aqui do Rio Grande do Sul, seja aqui a igreja que envolve o nosso país e propriamente a nossa igreja católica, que está ligada sempre à igreja de Roma. Padre Jean, também muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Boa noite, hoje. Muito obrigado pelo convite. E para nós é uma alegria estarmos aqui, principalmente nesse ano jubilar, que lembra o início da caminhada oficial da igreja como paróquia aqui, né, no centro de Erechim, mas também como povo de Deus que caminha há muito tempo, desde a colonização aqui no município e desde os antecedentes da paróquia. O senhor é um padre jovem, né? Isso. Há quanto tempo de padre? Eu completei um ano de ministério ordenado, né, de presbítero, no dia 21 de julho, agora que passou. Então, com um ano de padre aí. Essa caminhada foi pelo seminário aqui de... Isso. Eu entrei no seminário em 2007, no Seminário Nacional de Fátima, fiz o ensino médio, propedêutico, e aí a filosofia e a teologia de 2011 até 2017 lá em Passo Fundo. Para quem está em casa, assim, vamos só para relembrar, a gente sabe que para ser advogado tem que estudar não sei quanto tempo, para ser médico X tempo, jornalista não sei quanto tempo, há casos em que o jornalismo já nem se exige mais, mas para ser padre, assim, digamos, depois do ensino médio. Isso. A diocese hoje, ela exige da gente, né, canonicamente, vamos dizer assim, não, mas pelo caráter formativo da diocese, é exigido pelo menos um ano de acompanhamento propedêutico, que é um estágio aí entre o ensino médio e a universidade, e pelo menos também concluídas as faculdades de filosofia e de teologia. Então, é o que a diocese tem exigido da gente, assim, dentro do processo formativo. Mas essas faculdades são feitas ao mesmo tempo? Ou... São feitas primeiro filosofia e depois da teologia, né?
Geralmente então, tem sido assim. São 4 anos? 4 anos de teologia no ITEPA, né, que é a Faculdade de Teologia e Ciências Humanas, em Passo Fundo. E a filosofia hoje está sendo realizada na UPF. Antes era realizada no Instituto Superior de Filosofia Berthier, da Sagrada Família, também em Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo. Então, o pessoal da nossa região normalmente vai a Passo Fundo. Isso. A nossa diocese tem o Seminário Maior São José, lá em Passo Fundo, né, que é uma casa de formação, com o padre Clair Favreto, e lá então moram os meninos da filosofia e teologia. Muito bem. Padre Alvise, então vamos relembrar um pouco dessa história. Como é que foi que surgiu? Então, enfim, o senhor deve ter isso aí, né? Como é que foi que surgiu? Surgiu com o nome de São José? Surgiu com outro nome? Como é que é? Pois é, Padre Jean, a gente vai partilhando um pouquinho essa história, mas a gente quer lembrar, o Padre Antoninho, inclusive, lembrando ele como alguém que trabalhou muitos anos na nossa paróquia, e há muitos anos na nossa diocese, está sendo lembrado, também homenageado como alguém que faz parte do contexto da Feira do Livro, também parabenizá-lo pela escolha como também patrono. Então nós temos assim, a partir um pouco desses estudos que se faz, a constatação de que a presença da Igreja Católica aqui na nossa região, ela se dá num contexto da chegada aqui dos nossos imigrantes que vieram de uma segunda imigração, vindo da região de Caxias do Sul, de São Leopoldo, Novo Hamburgo, onde vinham os nossos imigrantes europeus. E aqui se constituem então as primeiras experiências de fé ao redor dos pequenos capitéis, ao redor das pequenas igrejas, onde se começava a fazer as primeiras devoções, especialmente aos santos. Com a chegada da igreja mais oficial, então também evidente vinha a presença daqueles que vinham celebrar, como era a questão dos padres. Aqui também tivemos a presença do bispo de então, onde pertencíamos, aí no início da década de 1910, que era uma Santa Maria. Então, esta caminhada religiosa, ela se dá então com esta presença de nossos imigrantes que traziam também a sua fé cristã, por serem da Igreja Católica também a sua devoção aos santos. E a história conta que a dona Elisa Vac foi uma senhora que construiu uma pequena igreja dedicada, um pequeno capitel dedicado a Santo Antônio, certamente como uma das devoções que mais marcava a vida dos imigrantes. Então vamos imaginar assim que era possivelmente o que ela tinha como santo, como uma estampa de devoção, então colocou ali Santo Antônio. Depois a história conta que um outro senhor doou uma imagem de São José, e que, ao ser constituída depois a paróquia São José, a paróquia em 1919, o bispo designou como patrono, como padroeiro, São José. Mas essa primeira experiência, ela se dá justamente na devoção, seja a Santo Antônio, seja a São José, seja a Nossa Senhora, aquilo que era próprio da vida e da devoção dos nossos imigrantes, que marcava então esta forma deles se reunirem para rezar, para celebrar a sua fé, a sua caminhada, viver certamente as suas expectativas diante de uma realidade que era nova para eles, seja no sentido de constituir a sua família, de começar o seu próprio trabalho, seja na vida da agricultura, ou seja em outras atividades afins, até na questão da constituição daquilo que era para eles importante, como era a questão da própria educação, da escola, também das outras necessidades que cada família certamente trazia na constituição de uma nova comunidade. Então lembramos essa história que ela começa aqui localmente a partir desses aspectos. Mas lembrar que nós pertencíamos àquele período à Diocese de Santa Maria, um pouquinho antes ainda à Diocese de Porto Alegre, que se constituiu aqui como a primeira Diocese do Rio Grande do Sul. Anteriormente pertencíamos à Diocese de São Paulo. Então, isso tudo vai lembrando um pouquinho a história dos nossos antepassados, né, dentro dessa constituição daquilo que é a forma de se compor uma caminhada como o povo de Deus, né? E como a gente dizia, nós, voltando um pouco à história, lembramos os nossos colonizadores portugueses, espanhóis, enfim, que chegaram aqui em nosso Brasil, na nossa região, na América Latina, e que trouxeram a experiência da fé cristã, que veio da Europa, que veio desde a história propriamente da partir da ressurreição de Jesus, das primeiras comunidades que se constituíram em Jerusalém e depois em Roma, em vários lugares do Brasil. Na região aqui, nossa, assim, não sei se o senhor sabe disso, assim, esse núcleo da Igreja Católica, ele começou realmente em Erechim ou pode ter sido, digamos, antiga Gaurama, que era Barro, que era Marcelino, que eu acho que
Erechim é o que mais... Sim, a história conta, assim, do que temos os registros, e inclusive foi bem lembrado que a própria paróquia São Luís Gonzaga de Guarama também foi constituída a paróquia nessa mesma data, de 19 de agosto de 1919. Então é a paróquia que está fazendo conosco e celebrando conosco também esse centenário. Mas aqui na história da nossa região, eu lembro que em 1911, a Diocese de Santa Maria constituiu a primeira paróquia, o primeiro curato, que foi Getúlio Vargas, né, desmembrando da paróquia Imaculada Conceição de Passo Fundo. Então, em 1911, então a primeira paróquia aqui da nossa região foi propriamente a paróquia de Getúlio Vargas, Imaculada Conceição. A segunda paróquia da nossa região é a paróquia Monte Claro de Áurea, que é de 1915. Então, dentro da sua pergunta, lembramos então que são duas paróquias anteriores à nossa paróquia aqui da Catedral São José, ou Paróquia São José, e também a paróquia São Luís Gonzaga de Guarama. Porque nesse contexto, aí, em 1910, a gente lembra que foi construída e finalizada a construção da estrada de ferro, que ligou com São Paulo, ligou também com o centro do estado, Santa Maria. Então, isso também favoreceu a chegada, enfim, dos imigrantes e a chegada também da colonização como um todo, de todos esses aspectos que marcam a chegada daqueles que vieram aqui para começar uma nova história de vida. Sempre lembrando que aqui já existiam alguns moradores, sejam aqueles que vieram, por exemplo, da experiência dos bandeirantes, que vinham aqui explorar as riquezas, sejam também daqueles que vieram um pouco já refugiados ou fugidos um pouco da realidade da guerra dos farrapos e de outros contextos de conflitos. Aqui já moravam os nossos indígenas, né, os nossos caigangues, né, a história conta que eles estavam aqui já há muitos anos, né, e a história conta que há centenas e milhares de anos já existiam a presença do ser humano aqui, certamente na nossa região. Então, claro que nós somos uma presença de colonização, mas que tem uma experiência e uma história anterior de outros habitantes. Mas a história da nossa paróquia, ela é concomitante à história da paróquia São Luís Gonzaga de Guarama, e anterior à nossa tem a paróquia de Áurea e também a paróquia de Getúlio Vargas. E é interessante pensar que como o desenvolvimento da região norte aqui de Erechim, ele se deu praticamente a partir da vinda do Castelinho, né, da divisão das terras aqui do Alto Uruguai. Então a colonização em Erechim só começa em 1908 e ela vai tomando corpo com o passar do tempo, né? E aí por isso então também se desenvolve em outros espaços antes propriamente do que Erechim, antes do que Boa Vista do Erechim, né, ou José Bonifácio, enfim, dos nomes que já tivemos como município. Mas pensar nessa perspectiva, né, justamente eclesialmente a gente já estava organizado em algumas comunidades que eram atendidas por alguns padres. Mesmo antes da paróquia de Getúlio ser instalada, né, a gente já recebeu atendimento de alguns padres que vinham da região do Passo Fundo. E depois mesmo a nossa paróquia é de 1919. O povo já estava organizado aqui desde 1908. Então a gente pensa aí 11 anos sem uma paróquia instituída aqui na cidade de Erechim. E o atendimento pelos padres, os sacramentos eram feitos também pelos padres de Getúlio Vargas, depois o pessoal de Áurea, né? Então é interessante a gente pensar que institucionalmente a paróquia ela nasce em 1919, mas ela já existia na fé do povo, nas pequenas comunidades, nos devocionais, né, da reza do terço, da capelinha, dos capitéis que o Padre Elvise lembrava, né? Acho que isso também é bacana de a gente reforçar, porque a fé popular ela já foi se organizando em volta de alguns devocionais, né? Seja a capelinha, os oratórios, e que depois ela passou a ser institucionalizada com a presença de padres, né, dos párocos aqui da paróquia São José. Eu, como leigo, também entendo que, de repente, se não tivesse, digamos, formalmente ali um endereço X, né, uma casa assim, nada impedia, né, nada devia impedir, e como não impediu, creio eu, né, de que um padre aparecesse de quando em vez aí, ou as pessoas se reunissem, enfim, mas institucionalmente, realmente, a partir de 19 de agosto, né, de 1919. E nesse sentido é bacana de lembrar também, porque a paróquia de Getúlio, ela abrangia aquela região mais que vinha até Jacutinga, né, e todo aquele espaço assim diocesano dessa região. Depois a paróquia São José, ela começava aqui na divisa com Áurea, né, e ali até o Rio Uruguai, lá pro lado de Erval Grande. Então, todo esse atendimento, por exemplo, dos padres, quando tinha 2 padres no início da paróquia, que moravam aqui onde hoje a gente mora, também como catedral,
um padre ficava mais aqui no atendimento da cidade e outro pegava um cavalo e fazia um giro de um mês, até retornar à casa paroquial, né? E aí visitando comunidades em todos esses espaços aqui, né? Então era bem diferente a dinâmica de vida daquela época e também o atendimento pastoral já era um pouco desafiador, mas ele era bem bacana também de ser. Sobre essa constituição aqui da paróquia e de muitas comunidades que a gente tem aqui, nós temos quase 450 comunidades aqui na nossa diocese hoje, atualmente, nós sabemos que muitas delas começaram dentro daquilo que nós acabamos de lembrar. As próprias famílias, dentro da sua fé cristã, do seu devocionário aos santos, elas já iam criando a sua pequena comunidade, o seu pequeno capitel, onde se reuniam para rezar o terço, fazer suas devoções. E depois ia chegando à igreja oficialmente. Por isso é importante, né, registrar, Padre Jean, que aqui também, já em 1913, aqui já esteve o bispo de Santa Maria. Antes de ser também ainda constituída a paróquia, já esteve aqui, junto a esse capitel que Dona Elisa havia construído ali nas proximidades, na rua Nelson Ehlers. Ali foi celebrado em 13 de agosto de 2013 uma primeira missa nesse capitel, embora a primeira missa que se tem história já foi em 1911, né? Mas em 1913 celebrou, e no mês de novembro deste ano de 1913, aqui chegou o primeiro bispo, que era então o bispo de Santa Maria. Então ele fez uma profecia de que era um pequeno local, como era o pequeno estábulo de Belém, mas daí surgiria uma grande igreja, uma grande comunidade. Enfim, ele profetizou isso e por isso já em 1919 se constituiu então a nossa paróquia, tendo então esses antecedentes da própria vida, da presença dos padres que, como o Padre João lembrou, vinham de Passo Fundo ou vinham já depois de Getúlio Vargas, onde se constituiu já em 1911 a primeira paróquia. Eu vou explorar um pouquinho o seu lado de anos de Aratiba, né? Lá surgiu mais ou menos quando ali, Aratiba foi emancipada em 1955, se não me engano. Sim. Né? Ali também já havia todo, por exemplo, os meus pais eram de Dourado, sede Dourado. Sim. Né? Então, eu nasci antes da emancipação. Sim. E eles já arrasavam, e já se reuniam lá, enfim. Sim. A história, o Padre Jean lembrava que a nossa paróquia aqui, uma vez constituída, ela atendeu a região aqui que vai Cotegipe, São Valentim, Herval, Benjamin, Paulo Bento, e essa região de Aratiba e Dourado, então nós tivemos o atendimento religioso de Gaurama. Então eram os freis que por Gaurama, depois também por Três Arroios, fazia esse atendimento de Dourado e Aratiba, e até a Barra, Itatiba. Então, geograficamente, um pouco se dava esse atendimento. Então, o surgimento da paróquia de Aratiba, e sede de Dourado e toda aquela região, ela se deu com um primeiro atendimento dos padres que vinham de Gaurama, que eram os freis que constituíram a paróquia. Inclusive eles, num pequeno período, ali no início também de 1919, atenderam aqui a paróquia São José, num pequeno período ali na formação, quando não tinha a presença aqui ainda do pároco, ou numa transição entre um pároco e outro. Então, a história de Aratiba e toda aquela região, ela se dá via os freis que atendiam de Gaurama, e depois um período posterior a partir de Três Arroios. É uma história de 100 anos aí, enfim. O que é que pode explicar qual é a diferença entre catedral e paróquia? Porque não é na paróquia São José, não é na catedral São José. É que nem salada de batata e maionese, digamos, quase a mesma coisa, ou como é que é? Na verdade, ela é um título que se dá a uma determinada paróquia quando se constitui uma diocese. Então, a gente falava aqui da Diocese de Santa Maria, que se constituiu em nosso estado a partir de 1910. Depois se criou, em 1951, a Diocese de Passo Fundo. Então, nós aqui, a partir de 1951, passamos a pertencer à Diocese de Passo Fundo. Então, vim aqui, lembramos muito Dom Cláudio, que marcou muito a nossa época um pouco mais recente. E depois, aqui em Erechim, se constituiu a nova Diocese de Erechim, em 1971. Então, quando se constitui uma nova diocese, também se constitui nessa nova diocese uma das igrejas, e normalmente aquela que é a mais antiga da sede, se constitui uma catedral, que é justamente a igreja que lembra a igreja mãe, a igreja principal, a igreja onde está a cátedra, quer dizer, a cadeira do bispo. Então, quem vai aqui na catedral vai ver que lá no presbitério tem aquela cadeira maior, onde está lá o brasão do bispo.
que já foi de Dom João, como nosso primeiro bispo, foi depois de Dom Jerônimo e atualmente, agora nessa transição, de Dom José. Então é a igreja catedral da cátedra, da onde preside a diocese como um todo, né, e preside as liturgias, o nosso bispo Dom José atualmente, até a sua ida para Caxias. E é interessante porque nós somos a paróquia São José, e a paróquia São José possui a catedral, que é a sede do bispo, né? A igreja do bispo, vamos dizer assim. Cátedra, naquela cadeira do bispo, o padre normal pode, digamos, o sacerdote pode se sentar ali? Pode. Ou normalmente, litúrgico, numa né? celebração, ocupa outra... Há uma pequena, talvez, o Jean dizia um pequeno conflito, mas assim, no sentido prático, o que nós fizemos aí na catedral, com uma reforma ali do presbitério? A gente tem ali a cátedra do bispo e outras cadeiras dos concelebrantes, e fizemos um outro espaço onde tem a cadeira presidencial de quem preside a missa, no caso o padre, seja o pároco, o vigário, qualquer padre que presida. Então, ele tem uma cadeira presidencial que todas as igrejas têm, uma cadeira principal chamada cadeira presidencial de quem preside a liturgia. Então, no sentido prático, ali na catedral, quem está sentando é somente o bispo, ele, ou quando vier algum bispo para presidir eventualmente alguma celebração. E liturgicamente a gente tem 3 espaços principais, né? A cadeira de quem preside, o altar e o ambão da palavra. São esses os espaços da celebração litúrgica, né? E aqui na catedral, então, tem a cadeira do bispo, que quando ele preside, então, é o lugar de onde ele ensina toda a diocese, vamos dizer assim. Me perdoem a pergunta, e aí de casa aí também, né? Porque o que realmente interessa é a fé de quem vai lá e presta atenção, enfim, do que é dito, né? É isso que realmente importa. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, que está revivendo um pouquinho aqui os 100 anos da Catedral São José, que acontece agora no mês de agosto. Nós já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso painel de hoje, em nome da Unimed, cuidar de você, esse é o plano, recebendo prazerosamente aqui o pároco da Catedral São José, padre Alvise Folador, e o vigário da Catedral São José, padre Jean Demboski. E também vou fazer a pergunta para o padre Alvise, quantos anos de padre? Porque, se eu não me engano, eu fui esses dias numa das missas aí, e eu acho que completou aniversário por esses dias ou meses aí, ou não? Não, é sempre no final do ano. Dia 31 de dezembro de 1989 foi a minha ordenação lá na paróquia de Erval Grande, Nossa Senhora da Glória, que eu sou natural de lá, da Ninha Caruso. Então, normalmente a gente celebra a nossa ordenação na nossa paróquia de origem. Então, agora no dia 31 de dezembro desse ano, vou completar 30 anos.
São 30 então anos. eu sonhei e eu me quebrei aqui, porque eu não sei de quem é que estavam falando aí, que estava... Mas eu falei e lembrei o primeiro aniversário, que foi dia 21 de julho. Então acho que eu confundi aí, porque eu me lembro muito bem que alguém estava comemorando aniversário de padre ali. Então... Eu lembrei do primeiro ano de ordenação do padre Jean. Esse tempo eu trabalhei, né? Você falou de Aratiba, trabalhei aqui na Catedral como vigário, né? Durante 3 anos e trabalhei em Severiano e Mariano durante 5 anos. Então, complemento agora os 7 anos que eu estou aqui na Catedral, os 30 anos já de trabalho de ministério. E em Erechim está há quanto tempo? Agora 7 anos, né? 7 como anos. pároco, mas trabalhei já há 3 anos como vigário. Logo que eu me ordenei, trabalhei e fiz a minha experiência de vigário, que é um pouco aquilo que talvez a gente possa lembrar agora nesse momento, que ao longo dos 100 anos da nossa paróquia, nós tivemos já nomeados 13 párocos. Até um número relativamente pequeno, porque temos uma história de muitos padres que ficaram muitos anos como párocos. Então eu sou o 13º pároco nomeado. E como eu falava que eu trabalhei como vigário, e aqui está o padre Jean, que trabalha também atualmente, nós tivemos a nomeação de 53 vigários que colaboraram na nossa catedral, na nossa paróquia, enfim, a gente fala catedral. Nesses 100 anos aí. Nesses 100 anos. E é claro, é bom lembrar, né, padre Jean, que nesse tempo também nós tivemos sempre ajuda de outros padres. Por exemplo, os padres do seminário ajudaram muito, né? Os padres da cúria, né? Os padres de outras paróquias, evidente, né? Mas de uma forma assim mais sistemática. Então, tivemos, claro, a presença aqui de missões, então vieram missionários, eventualmente quando a gente sai para algum curso, retiro, a gente tem ajuda de outros padres, enfim. Mas de modo sistemático a gente lembra então que temos 13 párocos, 53 vigários e muitos outros colaboradores que ao longo desses 100 anos fizeram parte dessa nossa história, né? Vamos falar um pouquinho sobre a programação. O que está previsto aí, afinal, uma data para lá de cheia, né? São 100 anos aí, né? O que vai acontecer, o que está previsto? Eu que frequento sempre que posso, né? Não preciso justificar aqui, mas eu vou dizer que de vez em quando eu vou na São Pedro ali, porque eu pertenço ali, né? Então, mas ali tem um mosaico ali na parte, né? E a cada final de semana, a cada domingo, né? É colocado ali uma peça, né? Cada missa especial. Isso. Eu acho que dentro desse contexto do que a gente ainda tem para celebrar nessa semana, que é a semana, vamos dizer assim, do encerramento de todo esse processo, então é bom lembrar, eu acho que a gente falou um pouquinho do contexto histórico, se me permite, não fugindo da pergunta, mas dizendo que a nossa paróquia, ela atendia as paróquias essa região de Cotegipe, São Valentim, Herval, Paulo Bento, todas as comunidades que se constituíram hoje novas paróquias. E aqui também no contexto da cidade de Erechim, era a única paróquia, que agora, depois com o tempo, se constituiu mais outras 6 paróquias. Então é importante a gente ter presente isso, que seja essas paróquias como sede paroquiais, como essas comunidades ao redor aqui de Erechim, todas elas em algum momento foram atendidas pela paróquia São José. E hoje cada uma delas, dentro de uma distribuição geográfica, elas pertencem a outras paróquias, aquelas que foram criadas mais recentemente. Então a gente falou dos padres, a gente falou também dos vigários, a gente falou, quem sabe, dos missionários, mas é importante a gente falar também dessa presença muito importante do povo de Deus que constitui a nossa paróquia desde o início, né? E junto com esse povo de Deus, as famílias, vão lembrar de muitas lideranças. Importante a gente falar sobre esse aspecto, as lideranças falando do povo leigo. Então a gente sabe que sobre uma comunidade que se constituía, logo tinha a presença daqueles que eram os que puxavam as rezas, as devoções, as orações, os terços, as novenas. Tinham aqueles que organizavam a parte mais estrutural, que eram os nossos antigos chamados fabriqueiros, né? Hoje que a gente chama os membros do nosso conselho econômico. Ali também vinha depois as catequistas, vinha ali também depois aqueles que ajudavam na liturgia. Então todo esse processo que foi sendo construído ao longo dos 100 anos tem essa presença muito forte desse povo de Deus que foi muito importante. E claro, continua sendo importante, porque nós como padres somos em 2, eventualmente a catedral teve mais 3, mas o grande contingente desse povo que conduziu a vida da nossa paróquia sempre foram os leigos, né? Através de todos esses trabalhos. Então, importante ter essa presença
desse povo de Deus. Uma outra coisa importante, que talvez depois a gente possa conversar também, é lembrar que a igreja, quando ela se constituía numa comunidade, assim como em todos os nossos municípios do interior, ela sempre foi uma comunidade que se integrou com outras entidades públicas e privadas. Então ali a presença da igreja que ajudou às vezes a iniciar um processo de educação com algum colégio. Então lembramos aqui a cidade, aqui com o Colégio São José, o Colégio Marista Medianeira, quem sabe outras escolas, a própria URI, né, via diocese, enfim. Você começou muitas vezes com a própria igreja, a constituição às vezes de um local como atendimento de saúde, os próprios hospitais. Então a gente sabe que o Santa Terezinha, o Hospital também de Caridade, todos eles tiveram muito a presença marcante da igreja nesses momentos. Na área de assistência social, como o patronato, o asilo, o lar da criança, né, que começou aqui com um projeto também da campanha da fraternidade. O Padre Talibo foi um dos mentores, junto com o grupo do Movimento Familiar Cristão, tá a Dona Edia aí tocando hoje esse projeto ainda. Então, é lembrar um pouco da história dos 100 anos da nossa paróquia a partir dessa integração também com a sociedade, com outras entidades, ligadas também à educação, à saúde, à assistência social, à promoção humana, enfim, essas necessidades da vida, do cotidiano das pessoas, né, Padre Jean? E na pergunta hoje daquele painel, né, no nosso mosaico, a gente começou a fazer um trabalho sistemático de pensar o centenário da catedral lá em setembro o centenário da Paróquia São José, lá em setembro de 2017, né, Padre Elvise? Uhum. E a partir disso, então, a gente foi pensando estratégias também de como celebrar bem a vida da paróquia nesses 100 anos. E a gente elaborou um roteiro celebrativo de 40 celebrações, desde agosto de 2018 até a celebração jubilar, agora no dia 18 de agosto. E 40 também como um número simbólico, né? 40 na Bíblia sempre tem uma conotação de mudança de mentalidade, de tempo necessário para que outra realidade fosse assumida, né? Se a gente lembra o tempo no deserto do povo lá guiado por Moisés, são 40 anos para que a mentalidade do Egito não tivesse mais presente nas terras novas, nas terras prometidas. Jesus que vai para o deserto 40 dias, então esse tempo necessário para assumir o projeto do reino de Deus e enfrentar as estruturas de poder, né, que eram estruturas de anti-reino de Deus. Então para nós também como paróquia, pensar 100 anos, pensar essas 40 celebrações que nos jogam para um tempo novo. Uma abertura, né, uma abertura para o futuro de mais 100 anos, sei lá quantos anos, mas de a gente fazer esse movimento de um tempo necessário para que a gente entre no segundo centenário da nossa paróquia com uma mentalidade diferente, a partir daquilo que a igreja também vai exigindo da gente como serviço de evangelização. E por isso, então, aquele mosaico que quem entra na catedral aqui de Erechim percebe que tem um quadro grande à esquerda do presbitério, né, do altar, ele está sendo formado, então, por 40 peças. E cada celebração específica dessas, de preparação para o centenário, a gente colocava um pedaço a mais no nosso mosaico. Então, ele já está quase finalizado, né? E aí, na celebração jubilar, a gente vai fechar, então, esse mosaico também com a colocação da última peça. E o mosaico que é expressivo porque ele tem a imagem do 100, né? Tem a logo do centenário da nossa paróquia, e na logo tem o número 100, a presença das 16 comunidades e também o lírio, que lembra tanto São José, que é o nosso padroeiro, quanto Nossa Senhora, porque a paróquia foi instalada no dia da Assunção de Maria, né? Na festa da Assunção. Então a gente lembra esses elementos do nosso centenário e no mosaico tem uma imagem grande aí do nosso padroeiro São José. Um trabalho estilizado também pelo Aurélio Fred, que é do Ateliê 15, que é um artista que trabalha com a gente. Inclusive é o artista que que ganhou, por exemplo, a competição aí das logos para o Sínodo da Amazônia, da Igreja do Mundo Inteiro. Então, também é um trabalho em sintonia com a caminhada da Igreja. Então, isso, do mosaico, ele foi sendo construído a partir das 40 celebrações que nos jogam para o júbilo, né? Para a festa dos 100 anos. E também abrem um horizonte aí para os próximos anos de caminhada que a gente tem essa perspectiva de trilhar. E essa celebração dos 40 momentos importantes, a gente tentou resgatar também, dentro do contexto histórico, algumas realidades que nos ajudaram a chegar a esses 100 anos. Então, a gente foi lembrando essas comunidades, paróquias que se constituíram depois, né? Os próprios colégios, aqui o Marista Medianeira, o Colégio Franciscano São José. A gente foi lembrando algumas pastorais, as atuais comunidades, porque nós já tivemos mais comunidades que compõem a nossa paróquia, porque além da matriz nós temos ainda
15 comunidades que são atendidas pela paróquia São José, aqui os 2 bairros e as comunidades capelas do interior. Então, todas elas foram lembradas e essas demais realidades foram lembradas, outras pastorais, outros grupos, né, outras situações que a gente foi lembrando nessas 40 celebrações. E agora, então, nós temos ainda essas últimas celebrações do centenário até no domingo, quando na missa das 17 horas, que é a missa do centenário, vamos colocar então a última peça para fechar esse mosaico que estampa então ali a imagem de nosso padroeiro São José, também com a logo do centenário. É domingo, então, dia 18, às 17 horas. É um horário, vamos dizer assim, alternativo, né? Sim. Que normalmente é a missa no final da tarde às 18, mas ele vai ser um pouquinho mais cedo ou nesse horário porque favorece a vinda dos padres, né? Das paróquias aqui da diocese, favorece também ao nosso próprio bispo e, quanto possível, creio que o próprio povo de Deus que vai vir para celebrar conosco, porque nós vamos fazer essa celebração e junto com ela também um momento depois de confraternização, um momento também de um pequeno coquetel no espaço do subsolo da nossa catedral. Importante dizer que nessas celebrações do centenário, né, Padre Jean, a gente constituiu, além da logo do centenário, nós também tivemos a alegria de ter um hino composto propriamente do centenário, né? O Padre José Carlos Sala, que todos nós conhecemos, na sua capacidade, competência sempre musical, ele compôs um hino com o início falando do centenário de graças, de fé e evangelização, né, um slogan que estamos usando muito. Então o Padre Sala foi feliz nesta mensagem que ele deixou através do hino e que nós queremos então certamente cantar, estamos cantando durante as celebrações. Nós também fizemos um calendário, todo ele com a motivação do centenário. Nós tivemos um santinho com uma oração especial do centenário. Nós fizemos um banner com a imagem de todos os 16 padroeiros da nossa paróquia, comunidades, também com a identificação. Tudo isso foram momentos bonitos, né? Em cada celebração das 40 celebrações, a gente fez uma pequena confraternização com as pessoas que foram convidadas. Nós fizemos um chaveiro alusivo também a essa comemoração. Enfim, foram vários elementos que nós fomos também preparando para que nós pudéssemos também, de alguma forma, significar e lembrar e instrumentalizar através de alguns símbolos e desse convite envolvendo tantas pessoas e tantas entidades e paróquias para que essa celebração ela fosse, quanto possível, o mais abrangente dentro do contexto daquilo que é a nossa paróquia hoje como catedral, como igreja-mãe da nossa diocese. Muito bem, nós vamos, então, hoje, vamos partir para o nosso último intervalo. Lembrando que estão junto conosco aqui, então, os padres Alvise Folador e Jean Demboschi, aqui da Catedral São José. Nós já voltamos. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, então, retomando o nosso painel aqui com o padre Alvise, com o padre Jean, falando sobre os 100 anos
Vamos arrematar, então, essa questão da programação. Dentro daquilo que nós temos pensado e programado, temos ainda acontecimentos importantes nesta semana, que é o tríduo, que sempre a gente fez na véspera da festa de São José, também na festa de Nossa Senhora, que é sempre celebrada na sua Assunção no mês de agosto. Então, nesta quarta, quinta e sexta-feira, dias 14, 15 e 16, temos as celebrações que marcam também esse último momento. O tríduo sempre é um momento mais intenso da celebração, da motivação, da vida da comunidade. Depois teremos, então, especialmente então, no domingo, a grande celebração solene, às 17 horas, presidida ainda por Dom José, quanto possível, se a saúde permitir, com a presença também de Dom Jerônimo, nosso bispo emérito, e todos os padres da diocese estão convidados, junto com o povo de Deus. Esse domingo também a gente celebra o dia da Assunção de Nossa Senhora, é o dia que lembramos o dia da vocação também dos religiosos, religiosas, irmãos e irmãs, e é o dia que nós queremos, então, de forma muito especial, com muito júbilo e alegria, celebrar esse centenário. Esta missa ela é marcada também com um momento, como a gente vai colocar, já há pouco comentávamos, né, a última peça do nosso mosaico. Vamos fazer depois um momento também de inauguração de uma placa, né, alusiva ao centenário, ali junto à torre da nossa catedral. Vamos fazer depois um momento também de confraternização. Nós teremos no sábado, ainda nesse sábado, dia 17, um jantar. E ele vai ser um jantar feito na paróquia lá das Três Vendas, um pouco por causa do espaço. Será um jantar, depois também com um momento de lazer, um baile. Ele vai ser um jantar para a comunidade e também um jantar beneficente. A paróquia das Três Vendas e nós, e todos os que participarem desse jantar, vão colaborar com a construção de uma nova comunidade que tem também como padroeiro São José, a comunidade São José Amanhecer, aí das Três Vendas. Então, a paróquia ela vai destinar então todos os recursos oriundos desse jantar para essa comunidade que está construindo o seu espaço também para os encontros e celebrações. E claro, na segunda-feira, dia 19, que é exatamente o dia do centenário, nós teremos também uma sessão solene na Câmara. Então, essa sessão solene, ela também será para homenagear a nossa paróquia pelo seu centenário. O vereador Lucas Farina foi proponente dessa sessão. E também lá vamos lembrar os 7 anos da presença de Dom José, porque dia 19 serão 17 anos da sua presença, da sua posse. Dia 19 foi a sua posse aqui em Erechim. Então, serão 7 anos. Ele que já está com a sua nova diocese nomeado, mas ele vai estar presente também. Então, vamos lembrar esta data importante e significativa. Como jornalista, eu vou perguntar, não vazou ainda o nome do novo bispo? Provavelmente tem vazado vários nomes, né? Sim. Mas isso a gente não tem como saber antes da nomeação, né? Então isso sempre a CNBB tem feito a publicação das transferências episcopais na quarta-feira pela manhã. Então a gente fica aí sempre na expectativa, né? Todas as quartas-feiras a gente dá um F5 lá no site da CNBB, da transferência dos bispos, para saber se de fato... As quartas-feiras? Quarta-feira. Toda quarta-feira tem alguma novidade no episcopado brasileiro. Ou não, né? Mas se tem, é sempre na quarta-feira que é comunicado esse... Mas nesse caso, a diocese não é informada antes? Não, pelo que a gente não, assim, oficialmente a gente não sabe, talvez o próprio bispo, alguma outra instância, sei lá, o vigário-geral, alguém que possa saber, mas que nós aqui como padres, o povo de Deus como um todo, mas pelo que a gente sabe, tradicionalmente acontece isso, né? A saída de Dom José vai ser dia 8 de setembro, pelo menos está programado isso, né? Então, alguma novidade em sentido de nomeação de bispo, possivelmente só depois dessa data de 8 de setembro, salvo algumas situações. Vamos falar um pouquinho sobre números, né? Porque a catedral tem 100 anos aí, números de batizados, o senhor tem mais ou menos uma ideia assim de... É importante lembrar, depois o Padre Jean pode ilustrar melhor, nós estamos também fazendo um trabalho de pesquisa, de resgate, de resumo da história, porque nós, os padres ou os párocos, temos também, além de outras obrigações, fazer o registro no chamado livro tombo. Então, esse livro tombo é um livro onde a gente vai registrando as coisas do cotidiano, seja da vida da paróquia, seja coisas também ligadas ao contexto da sociedade local, regional e até, enfim, a nível mundial. Então, nesse livro tombo tem muitas coisas registradas desses 100 anos. Então, nós estamos fazendo um resgate um pouco de toda essa caminhada. E na paróquia também nós temos alguns livros chamados livros de registro, ou seja, um deles é o registro do batismo.
Inclusive, historicamente, se você for na Europa, você vai encontrar lá nos anos de 1600, 700, 800, os únicos registros de nascimento e batizados estão nas igrejas, tá? Então, a nossa paróquia, desde a sua constituição como paróquia em 1919, ela tem seu livro de registro dos batizados. Então, fazendo essa revisão e essa contagem, nós chegamos ao número de 50 mil. Em torno de mais de 50 mil crianças ou pessoas, também alguns adultos, foram batizados ao longo dos 100 anos. Temos também o registro dos confirmados ou dos crismados, né, que estão mais ou menos acima de 40 mil, 43 mil é o número que nós contamos. Temos o registro também dos números dos casamentos, que são também aproximadamente em torno aí de 11 mil celebrados em nossa paróquia e estão nos registros da nossa paróquia. E são alguns números, assim, sim, por alto, que a gente lembra. Claro que tem depois os sacramentos, os demais, a Eucaristia, tem o sacramento da reconciliação, tem o sacramento também da própria unção dos enfermos que se faz, enfim, aquilo que são os sacramentos na vida da igreja. Mas registrados nós temos esses, então são números bastante expressivos de uma história longa, né, de atendimento dos padres, o fim da igreja, de tudo aquilo que faz parte da sua pastoral e dos seus sacramentos, da sua liturgia, ao longo então desses 100 anos. Eu vou falar uma coisa aqui por minha conta, que não são os padres aqui, me chama a atenção às vezes quando a gente vai numa missa com batizados, e aí, evidentemente, você vê os casais novos e tal, né, bastante novos, e a gente vê ali 12 batizados, 7 batizados, 15 batizados, enfim, a cada mês, né, tem ou até mais, né, e eu, particularmente, não sei se eu estou com problema de visão, né, mas a gente dificilmente vê de novo aquelas pessoas dentro das igrejas. É bastante, eu não tenho visto, assim, é complicado, as pessoas fazem um momento solene como merece ser, né? Vem padrinho, madrinha, avó, enfim, os parentes, amigos, vizinhos, né? Todo aquele pessoal lá, e assim, parece que há uma concentração, né? E que bom que é feito isso, mas acho que poderiam alguns retornar mais vezes depois, já tendo batizado, poderiam voltar lá, para que o bebê que está ali um dia não se depare com uma cena assim, puxa vida, o que será que é aqui? Já aqui você, quando tinha uma semana, ou tinha um mês, ou tinha 2 meses, ou tinha sei lá, você esteve aqui. É uma observação aí, enfim, não sei se... É para ajudar um pouco e vamos assim ser ninguém é obrigado aí, sim, também, enfim. Ser advogado de alguns desses pais, né, até para brincar um pouco com o contexto, mas enfim, a sua observação ela é pertinente, ela é importante. A gente sempre faz, e eu consigo lembrar agora que a gente sempre faz uma observação, dessas crianças, 10, 12 que foram batizadas, 6, 7, 8 são da nossa paróquia e da catedral. Alguns são de outras paróquias, seja aqui da nossa cidade, inclusive eu recordo agora a última vez que a gente celebrou, tinha um que era lá do Paraná. Então, às vezes, por ter familiares, por algum contexto, alguns vêm de outras paróquias, às vezes até um pouco mais de longe, para batizar aí na catedral. Mas, de certa forma, é um pouco a nossa necessidade, talvez a gente possa depois conversar um pouquinho mais sobre os desafios da nossa igreja hoje, como ser uma igreja mais presente na vida das famílias, dos nossos cristãos, daqueles que são batizados e da própria sociedade. Evidente, a gente demanda uma renovação, nós temos uma presença mais... da renovação, porque os mais antigos vão... sim, a gente... nós temos um contingente, e nós que somos uma paróquia de centro, nós temos uma realidade, vamos dizer assim, demográfica, que temos muitas famílias mais de pessoas idosas, aposentadas. A gente sabe que os casais mais novos hoje, por razões diversas, às vezes residem nos bairros, onde estão, às vezes, as realidades onde eles conseguem se integrar melhor, às vezes por uma questão de trabalho, enfim, por outras questões, então, históricas e econômicas. Mas, de qualquer forma, nós demandamos, evidentemente, de um grande desafio para que a nossa paróquia, a nossa comunidade também se renove a partir dessas crianças, das novas gerações, porque eles serão o futuro. Nós estamos completando um ciclo de 100 anos e esperamos que daqui mais 100 anos se comemore os 200 e assim por diante, né? Parece que assim, a fé vai aumentando, crescendo quando a coluna começa a doer mais, quando os exames do médico não dão exatamente como deviam. É impressionante como a fé vai crescendo daí. Quando os cabelos, a gente, como no meu caso, vou perdendo os cabelos, aí a fé vai aumentando assim,
os pedidos, as necessidades, assim a gente se volta, uma barbaridade. Antes o senhor fez uma referência, e o Papa Francisco tem falado muito da igreja, da necessidade da igreja em saída. E o senhor falou dos atendimentos, da presença da igreja em hospitais, em escolas, em instituições de caridade, enfim. O senhor entende isso como, digamos, a igreja em saída, é isso? Certamente é um dos aspectos. Eu lembro que, além desse desafio um pouco do Papa, eu lembro aqui a Conferência de Aparecida, que é anterior, um pouquinho antes dele ser Papa, que é de 2008, né? 2007, né, a Conferência de Aparecida, lá já se colocava essa dimensão de sermos discípulos, missionários, na dimensão do segmento e também na saída, né? E agora, vamos olhar bem recentemente, né, os nossos bispos, através da CNBB, quando tiveram agora a última Assembleia, elas estabeleceram as diretrizes para a Igreja do Brasil agora nos próximos 4 anos, que incide também sobre a própria organização da igreja aqui no nosso regional, no estado e também na nossa diocese, através da sua Assembleia, que vai acontecer agora em setembro. Então o desafio justamente está em sermos essa igreja mais missionária, uma igreja mais acolhedora, uma igreja mais das casas, né? Uma igreja onde a gente também se conheça um pouco mais, né? Porque no contexto do mundo urbano que a gente vive, essa dimensão da urbanização, que não é só no contexto da cidade, a urbanização está em todos os ambientes, né? Mas isso cria um pouco aquilo que é a realidade da vida urbana, que é um pouco anonimato, um pouco, às vezes, a gente não estar muito próximo, ou conhecer a realidade de quem está próximo de nós, enfim. Então, a igreja tem esse desafio de constituir comunidades até menores, onde as pessoas se identificam, se conheçam melhor, onde as pessoas possam viver a sua experiência de fé a partir da palavra de Deus, da leitura bíblica, da meditação da palavra de Deus, e aí constituir essas realidades que a própria palavra de Deus nos estimula, né? Viver a afinidade, o amor, o respeito, a fraternidade, a entreajuda. E certamente isso pode depois ir somando uma dimensão mais eclesial, de uma pertença maior à paróquia, à diocese, e ser então essa igreja que fica atenta a essas realidades, né? Seja aquilo que é da dimensão espiritual, da fé, aquilo que a igreja oferece através da sua liturgia, dos seus sacramentos, do seu atendimento espiritual, da vivência da espiritualidade nessa dimensão, mas também naquilo que se refere à necessidade da vida das pessoas, né? Seja naquilo que é da sua saúde, do seu bem-estar, da sua necessidade de coisas básicas e fundamentais, o atendimento daqueles que estão, às vezes, numa situação de enfermidade, de doença, os nossos idosos e assim por diante. O Padre Jean também pode ajudar um pouco nesse sentido. A perspectiva, né, de uma igreja em saída, se a gente lembrar, o Papa Francisco foi eleito em março de 2013, e era um período quaresmal. E já na pregação da Quaresma, da Semana Santa daquele ano, o Raniero Cantalamessa, que era o pregador da Casa Pontifícia, ele fala uma coisa bem interessante numa reflexão para o Papa, para os cardeais, enfim, para a igreja que está em Roma. Ele fala que, dentro da reflexão, ele dizia assim, Jesus está na porta e bate, mas ele está do lado de dentro, batendo para sair. Essa é a expressão que o Raniero usa. E essa eclesiologia do Papa Francisco, que vem também daquilo que ele tem para si desde o episcopado, que é a miserando atque eligendo, que é essa perspectiva de uma igreja que precisa ser misericordiosa e precisa olhar com misericórdia sobre aqueles que sofrem, é interessante, porque se a gente pensar, essa é uma caminhada da igreja que não é do Francisco, acho que isso é interessante a gente perceber. Já vem da experiência latino-americana, mas está diretamente incidida dentro do Concílio Vaticano II. Quando o João XXIII ele convoca o Vaticano II, ele já usa a expressão de que a igreja tem necessidade de ser como um hospital de campanha, que o Papa Francisco retoma, que é uma igreja que levanta, vai onde tem necessidade, levanta e vai para onde tem necessidades humanas. Então, tanto físicas quanto espirituais, entende, hoje? Então, acho que nessa perspectiva de igreja em saída é um pouco isso, assim. É retomar a caminhada toda do Vaticano II e, infelizmente, tem tanta gente na igreja, e é preciso reconhecer isso, né? Espaços de formação, seminários também, que estão tentando anular essa caminhada de Vaticano II da igreja e voltar para um tempo que não existe mais. Então, a gente precisa também pensar, como paróquia nos 100 anos, que igreja a gente pretende ser daqui para frente. Acho que esse é o desafio grande nosso, né? Que igreja a gente pretende ser? Uma igreja da conservação, uma igreja que tenta sempre se alicerçar naquilo que já não existe mais, ou uma igreja de campanha, como o hospital de campanha que se lança para as fragilidades humanas, desafiada por tudo aquilo que se tem caminhado na América Latina
com Medellín, com Puebla, com Santo Domingo, que são as conferências episcopais, assim como a Conferência de Aparecida, olhando sempre para aquelas realidades mais necessitadas da presença da pessoa de Jesus e daquilo que a gente pode transformar a realidade, saindo de nós mesmos, mexendo com as estruturas para que o reino de Deus aconteça. Que é a própria experiência do Evangelho de Jesus, né? Jesus na dimensão do bom pastor, na dimensão daquele que sempre se voltou para essas realidades mais necessitadas e sofridas. A missão de Jesus foi uma missão itinerante, né? Que marcou aquela região ali da Palestina, do povo eleito, e eventualmente em alguns momentos até além fronteiras, no mundo mais chamado pagão, aonde Jesus mostrou essa abertura, né? Então justamente essa necessidade de abertura, de agiornamento, como dizia João 23 no início do Concílio Vaticano II, é justamente da gente atualizar essa presença e essa missão da Igreja diante do mundo, da sociedade que nós vivemos hoje, né? Evidentemente carente, às vezes, dessa necessidade de uma espiritualidade mais ligada à sua dimensão religiosa, da dimensão da fé, desse atendimento daquilo que podemos oferecer sacramentalmente, ou pela liturgia, pela vida da Igreja, mas também para essas necessidades mais existenciais, porque nós sabemos que hoje as pessoas passam dentro desse contexto do mundo que a gente vive, a gente falava do mundo urbano, né? As pessoas precisam de sentido de vida, né? As pessoas precisam, às vezes, de tempo e espaço para serem ouvidas, né? Para serem ajudadas a entender o sentido da vida, porque, no fim de tudo, nós acreditamos na construção de um projeto de Deus, o seu reino, que começa em Jesus Cristo, na história da nossa salvação. Estamos aí contribuindo para que ele vá acontecendo na vida das pessoas, sempre pensando na dimensão que nós chamamos escatológica, a dimensão do fim dos tempos, a dimensão dessa vida plena que se planifica em Deus. Então não podemos esquecer essa dimensão que marca e deve marcar também a vida e a identidade do povo cristão, do povo de Deus, né? Lembrar que nós sempre caminhamos para essa vida em eternidade. Então tudo isso deve fazer parte um pouco dessa presença da Igreja em outras instâncias da vida da sociedade, da realidade que nós vivemos. Bom, vamos aproveitar o tempo que nos resta, é 1 minuto e meio ainda, para fazer um convite, então. Acho que ambos podem se manifestar, né, com relação aos festejos aí, digamos, a comemoração, enfim, a elevação desses 100 anos aí. Isso. Queremos, em primeiro lugar, agradecer, né, em nome da nossa paróquia, certamente em nome da nossa igreja, da nossa diocese, em nome do Padre Jean, de todas as lideranças da Comissão do Centenário que a gente constituiu, de todos aqueles que nos ajudaram a celebrar essa caminhada e estão nos ajudando. Então, vamos lembrar, especialmente sábado à noite, temos um momento de confraternização nas Três Vendas, e domingo a missa, então, às 17 horas, um momento bonito, solene. Segunda-feira, a nossa sessão solene da Câmara. Agradecer hoje pelo convite, pelo momento e pelo espaço, aos nossos ouvintes, telespectadores que nos acompanham, nosso abraço e um convite para caminharmos também como igreja, povo de Deus. Isso, lembrando que o que tem alimentado nossa espiritualidade nesse ano jubilar, né, que é um ano jubilar, a gente começou há um ano a celebrar isso, é a ideia de que com São José nós somos alegres discípulos missionários de Jesus. E os desafios comunitários, sacramentais, eles vêm sempre nesse sentido, né? Como é que a gente pode ser comunidade alegre em torno da pessoa de Jesus Cristo? Então, o desafio nosso celebrativo é também nesse aspecto de a gente voltar a ser comunidade paroquial, de a gente voltar a ser povo de Deus, que caminha sempre seguindo o ressuscitado. Agradeço ao Padre Alvise, fundador pároco da Catedral São José, ao Padre Jean Demboschi, vigário da Catedral São José, e reforçando o que o Padre Alvise disse, os padres estão lá. Ele não disse exatamente isso, mas eu vou dizer, os padres estão lá. Mas quem faz realmente a história, que fez a história desses 100 anos, foram todos os sacerdotes que passaram lá, enfim, autoridades, mas a presença dos fiéis, dos leigos, enfim, esses são indispensáveis, são fundamentais. Eles foram essenciais nesses 100 anos e serão mais essenciais ainda para os próximos 100 anos. Boa noite a todos e até a próxima.